Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e Pentateuco na cultura cristã. E nós estaremos lendo nesta oportunidade o trecho que vai do capítulo 11 do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17 do livro de Deuteronômio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, seja bem-vindo, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhecer. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você não gostar, pode deixar o seu não gostei também, faça a sua crítica, a sua opinião, dê a sua contribuição para que este canal continue pregando a palavra do Senhor e mais vidas possam ser abençoadas por Deus. Vamos então iniciar a nossa leitura desta semana. A nossa leitura da Parashá, ou da porção, que vai do capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 17, tem por título a palavra reê, em hebraico, que significa vejam. E nós iniciamos esta porção com a observação de que Moisés continua a exortar o povo judeu ali no deserto a seguir os caminhos da Torá e a confiar em Deus. Ele começa a colocar as mitvot, ou seja, os mandamentos em perspectiva, sem ambiguidade, ou seja, sem deixar nenhuma dúvida com aqueles que estariam ouvindo, declarando que o povo judeu, aqueles que estavam ali ouvindo a Torá, eles seriam abençoados se cumprissem os mandamentos e amaldiçoados se não o fizessem. No capítulo 12, nós encontramos Moisés falando sobre o único lugar de adoração. Ele começa então uma longa revisão das mitzvot, ou dos mandamentos de Deus, compreendendo a maior parte do livro de Devarim, ou de Deuteronômio. Então, esta revisão da lei, revisão dos mandamentos de Deus, pertura por todo o livro de Deuteronômio. E primeiro Moisés discute alguns dos mandamentos que são relevantes à iminente conquista da terra. E Israel estaria logo adentrando a terra prometida, e ia ser bastante relevante alguns mandamentos ali. Então Moisés conclama o povo novamente a remover qualquer vestígio de idolatria. Todos os altares dos deuses cananeus deveriam ser destruídos, e eles deveriam estar atentos para o local que Deus iria indicar para que fosse a sua habitação no meio do povo. E ali, quando eles construíssem, deveria ser o local da reunião da família israelita, onde o nome do Senhor seria adorado. O detalhe a ser observado é o alerta que é feito para que eles não adorassem os deuses das nações que seriam destruídas. Nós sabemos que o ser humano é bastante suscetível a influências
sejam elas negativas ou positivas, e poderia acontecer do povo ser convencido a adorar os deuses daquelas nações. Então, Moisés, a mando de Deus, orienta o povo: não adorem aqueles deuses das nações que seriam conquistadas. No capítulo 13, nós temos a orientação da adoração a outros deuses. Continuando, Moisés ordena o povo judeu a se abster de imitar aquelas nações ali. E a eles é dito: permaneçam atentos aos falsos profetas e a outras pessoas que poderiam afastá-los de Deus. E se uma cidade for sucumbida aos conselhos de um falso profeta, tal cidade deveria ser destruída e os seus moradores mortos. Nada deveria ser aproveitado de tal cidade. No capítulo 14, vem a orientação a respeito de animais puros e impuros. A Torá faz mais uma revisão a respeito de quais animais são considerados kasher, ou seja, animais permitidos ao seu consumo, e aqueles que não são permitidos. Então, é feita aí uma variada relação de animais que podem servir de alimento e de animais que não poderiam servir de alimento para os israelitas. No capítulo de número, no versículo de número 22, ainda no capítulo 14, nós temos a entrega dos dízimos, a ordenança a respeito da entrega dos dízimos, chamada lei da Maser Sheni, que é o dízimo, e as orientações para a sua entrega e a forma como deveriam agir aqueles que estivessem longe do local de entrega do dízimo. Então, tem toda uma orientação para eles. No capítulo 15, nós encontramos o ano do cancelamento das dívidas. Então, nesse capítulo, é ordenado o cancelamento de todas as dívidas de um israelita para outro. Ou seja, se um israelita devia algum dinheiro, alguma situação para outro israelita, no 7º ano deveria devolver aquele que era o credor, deveria perdoar a dívida daquele que era devedor. E somente deveriam ser cobradas as dívidas do estrangeiro. E é também declarado que os pobres sempre estariam no meio deles, mas deveriam abrir o seu coração para minorar a situação de pobreza. No versículo 12, nós temos a lei sobre a libertação dos escravos. Então, a Torá, através de Moisés, repete como seriam estas leis dentro do povo judeu. O escravo deveria ser libertado incondicionalmente no 7º ano e coberto de presentes generosos por seu antigo amo. Aquele que desejasse continuar servindo ao Senhor deveria ter a orelha furada e permanecer na condição que desejasse. E no versículo 19, nós temos as orientações a respeito das primeiras crias, ou seja, dos primogênitos dos animais que serviriam para o sacrifício. E no sacrifício de Pêssar, eles deveriam ser consumidos de uma forma especial. No capítulo 16, nós temos as orientações para as 3 festas de Deus: Pêssar, Shavuot e Sukkot, ou seja, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Estas 3 festas eram as festas que o povo deveria ir a Jerusalém para celebrar no templo as suas oferendas. É lógico que neste momento os israelitas ainda estão no deserto. Então, nestas 3 festas, era obrigatória a participação de todos ali no tabernáculo. Páscoa,
a festa das semanas, também chamada de Pentecostes, e a festa das cabanas, também chamadas de Shavuot. O que nós podemos tirar de lições para nós deste texto? Quando Deus inicia essa porção, dizendo que a palavra re, que na tradução que nós adotamos, diz prestem atenção. Né? Mas esta palavra pode ter vários significados. Mas, num primeiro momento, a ideia é preste atenção no que eu vou dizer. Ei, você que está aí, preste atenção, pare um pouquinho, para tudo que você está fazendo e preste atenção. Quer dizer para nós que existe um ser, quando Deus fala para Moisés, fala para o povo, fala para eles prestarem atenção. Existe um ser que tem capacidade de respeitar, de obedecer às ordenanças, os mandamentos de Deus. E esse ser é o ser humano. O ser humano é o único que tem condições de obedecer os mandamentos de Deus. E este poder que Deus deu ao ser humano para que ele pudesse obedecer a Deus é a garantia dele ter num futuro as bênçãos ou as maldições vindas desta própria lei que foi entregue. Então, na medida que o ser humano obedecer às leis de Deus, com este poder que Deus deu a ele, ele vai ter bênçãos. Mas se ele não obedecer, as maldições viriam sobre ele também. Como eu disse, a palavra re significa literalmente veja, né? Mas ela é utilizada, essa expressão re, é utilizada como uma interjeição de chamamento, uma intervenção que vai levar a pessoa a prestar atenção naquilo que vai ser falado, numa parte da conversa. Então, nós podemos também traduzir esta expressão como olhai, fitai, observai, enxergai, testemunhai, assistir, analisar, analisai, que são outras formas de traduzir a mesma palavra rei. Um exemplo desta expressão nós encontramos ali em Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 4, versículo 10. Vamos dar uma olhada neste texto. Então nós estamos naquele episódio que Caim matou Abel, e aí Deus agora vem e interpela Caim. Onde está o seu irmão? No versículo 9. Onde está o seu irmão Abel? E aí Caim respondeu, não sei, sou eu o responsável por seu irmão? E aí no versículo 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? E aí tem a expressão, escute. Então, esta expressão que Deus fala, escute, para Caim, é exatamente esta expressão re, que é um chamamento. Presta atenção agora, Caim, naquilo que eu vou te dizer. Eu vou falar algo importante para você. E aí, então, Deus vai dar ali as orientações, chamar a atenção de Caim. Também nós encontramos esta mesma expressão lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 30. Vamos dar uma conferida nesta passagem. Então, aqui no versículo 27 de Mateus 5, nós temos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, nós temos esta expressão aqui que Jesus utiliza, mas eu lhes digo. Esta expressão é exatamente uma expressão de chamamento. Jesus dá uma introdução naquilo que ele ia falar, e aí ele chama atenção para algo que ele iria dizer. Então, é um chamamento, é o re. Vejam, observe, preste atenção no que eu vou dizer agora. Então, Jesus faz isso porque ele acredita que aquelas palavras vão produzir um efeito nas pessoas que estão ouvindo. E aquelas pessoas vão tomar uma atitude de obedecer ou não obedecer aquelas palavras. E tudo isso
nós entendemos que está sob o controle de Deus. Ou seja, todas as situações estão sob o controle de Deus. Mas nós podemos afirmar que temer a Deus está sob o nosso controle. É nossa escolha obedecer a Deus, é nossa escolha temer a Deus, é nossa escolha fazer a escolha correta, de acordo com aquilo que os mandamentos de Deus nos orientam. Então, é nossa escolha temer a Deus, é nossa escolha crer em Deus, é nossa escolha cumprir os mandamentos. Lá no texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim, vamos conferir este texto. Nós temos aqui, no texto de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo de 12 até o versículo 13, tem a exortação ao temor do Senhor, ou seja, Moisés declara que esta é a oportunidade que nós temos de escolher, porque é algo que está conosco. A responsabilidade de temer a Deus é conosco. Olha só, diz assim o texto. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, está sob o nosso controle temer a Deus. Está sob o nosso controle servir a Deus. E em Jesus, nós temos a possibilidade de dominar a nossa inclinação ao mal. Deus sabe disso. E Ele nos deu essa capacidade. E aí a pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós hoje é: o que impede de nós servirmos a Deus? O que nos impede de obedecermos aos mandamentos de Deus? Qual é o empecilho de nos voltarmos para Deus? É o nosso próprio eu, a nossa intimidade conosco mesmo, abrir mão dos nossos desejos, daqueles desejos mais profundos e ruins que causam para nós uma destruição, não só da nossa alma, mas também do nosso corpo e principalmente do nosso relacionamento com Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 3 a 5. Vamos consultar esse texto também. Diz o texto de João, capítulo 15, versículo de número 3. Diz assim: Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vós também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus afirma a capacidade, ele confirma a capacidade que nós temos de produzir frutos e produzir bons frutos se estivermos ligados à videira. E a videira é o próprio Cristo. E ele fala assim: aquele que está ligado a mim vai produzir bons frutos. Então, em Jesus, nós temos condições de escolher a vida. Em Jesus nós temos condições de vencer a carne. Em Jesus nós temos condições de viver uma vida cheia de propósitos. Em Jesus nós temos condições de ter uma vida de alegria. Em Jesus nós temos condições de ter uma vida de sucesso. Por quê? Porque em Jesus nós temos o poder de escolher o que é certo. Em Jesus nós temos a oportunidade de fazer a melhor escolha. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero nesta hora te incentivar a fazer a coisa certa. Eu quero te incentivar a adquirir para si esse direito, esse poder de escolha em Cristo. Ligue-se
a videira e cumpra os mandamentos de acordo com o que Deus quer. E nós temos essa certeza porque o próprio Cristo nos garantiu isso, que aquele que estiver nele, aquele que estiver em Cristo, não sofrerá o dano, não sofrerá o julgamento, não terá de passar pela segunda morte. Aquele que está em Cristo já está julgado e tem a vida eterna. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Essa é a maior recompensa que Deus quer dar para cada um de nós na vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque aprendemos hoje que nós, seres humanos, temos a oportunidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Nós, seres humanos, podemos ser chamados à atenção pelo próprio Deus. Ei, você que está aí, veja, observe, analise. Em Cristo nós podemos produzir bons frutos e principalmente frutos que vão nos levar à vida eterna. Essa é a oração que fazemos, Pai querido, pedindo a Ti que nos ajude a estar fazendo a coisa certa, escolher ao Senhor Jesus Cristo e ter a oportunidade de vivenciar na nossa própria vida a vida que Ele tem para nos dar. Nós oramos agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar para na semana que vem nós estarmos meditando no texto que vai de Deuteronômio 16, versículo 18, até Deuteronômio 21, versículo 9, que tem como título Shoftim, falando sobre os juízes. Você é nosso convidado para participar conosco. Durante a semana, leia esse texto para poder se inteirar do contexto que nós estaremos comentando. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família. Esse é o nosso desejo. No nome do Senhor Jesus. Amém.